Quando que você olhou lá dentro da igreja e falou assim, agora eu tenho que me dedicar a isso aqui? Então, foi tudo ao mesmo tempo. Quando eu volto para Juiz de Fora, depois desse retiro, eu já volto ministrando louvor. Tipo assim, no meio eu pego o microfone de alguém e uou! Assim, era outra pessoa. Sim. Um troço muito doido, assim. Na verdade, eu acho que não era outra pessoa. Acho que Deus realmente acendeu em mim aquilo que precisava, que já estava lá dentro. Mas que eu travava, né? Eu não deixava sair. Então, o Espírito Santo foi transformando a minha vida. E eu já cheguei, comecei a ministrar, já falei, pai, eu quero começar um ministério de música mesmo, é onde eu vou, é onde eu vou focar. E aí eu volto para o Rio de Janeiro, moro com os meus tios, depois com os meus primos, né, com o pastor Emerson e com a pastora Fernanda Brum. Moro com eles por 4 anos. E aí depois... Você é prima ou sobrinha da pastora Fernanda? Do Emerson. Do Emerson. É. Você é prima dele? É. Você é prima do Emerson, que é marido da Fernanda Brum. Sim. E você morou com eles? Morei com eles. Morei com eles por 2 anos. Morei 4 anos no total, assim, sem pai nem mãe. Sim. Morei com a minha tia, com os meus tios lá, mas... E ela teve influência na sua formação também? Total. Eu conheci... Como eu te disse, a minha memória musical é com o Emerson. Sim. As minhas primeiras memórias. Ele tocava, ele saía para tocar. Eu lembro dele tocando, eu lembro de eu imitar ele, eu lembro de eu entrar no quarto. A gente morava na mesma casa, né? Então, até os 4 anos. A minha tia morava aqui e tinha uma casinha aqui nos fundos que era onde a gente morava. Sim. Então, eu saía da minha casa, eu ia direto para casa deles. Eu ficava lá e eu lembro dos chocalhos, eu lembro dos 1000 instrumentos que tinham e que eu queria mexer em tudo. E, obviamente, ele não deixava eu mexer em nada. Então, eu tenho essa memória dele. E quando eu tinha 5 para 6 anos, eu cheguei... E ele abriu um estúdio embaixo da casa, né? Então, eu conheci Estila, eu conheci Marina, todo mundo, assim, sem nem CD gravado. Quando as CDs delas saíam, eu já sabia as músicas inteiras. Porque eu ficava sentado no estúdio, devorando aquilo. Isso é muito doido. Sim. Porque, assim, eu morria de vergonha de fazer isso no ao vivo, mas aquilo me encantava de uma forma, assim, maravilhosa. E eu me lembro de sentar e ficar horas ali, ouvindo cada... Volta, tá errado. Não tá legal. Não sei. E eu ficava ali, não me enjoava, não me cansava. Eu ficava assim, completamente entretida, mergulhada naquilo, né? E aí, quando eu tinha 5 para 6 anos, eu entro no estúdio e a Fernanda tá lá. Eu olhei e falei, quero sentar no colo dela. Olha só. Isso é engraçado, porque ela tem essa figura ela já chama a atenção, né? Então, eu já cheguei e falei, então eu vou pulando de colo em colo até chegar no dela. Olha só. Você é criancinha. Criancinha, 5 anos. Isso. Eu fui pulando, eu lembro que estava a Estila, a Lislane e tinha mais alguém, que eu não lembro quem era. E eu pulei, fui no colo de um, que elas eu já conhecia, depois eu fui no colo da outra, até chegar no dela. E assim, e ela não namorava o Emerson. Olha só. Eles começaram a namorar, acho, sei lá, uns 6 meses depois disso, entendeu? Olha só. E ali já ser sentada no colo dela, absorvendo já... Tudo. A musicalidade. Tudo. Eu ficava... O ambiente de estúdio, porque eu costumo dizer assim, você está falando aí que você estava no estúdio e você não cansava. Quando eu acompanho muitas pessoas em estúdio de gravação, e eu falo assim, gente, não tem nada mais cansativo que estúdio para quem não toca, não dança, não compõe, não é produtor. Né? Que você fica, e aí a pessoa repete a música e fala, meu Deus do céu, tá bom já, filho, não canto mais que não, vai já foi. Tudo de novo. Eu fico sem lugar. Para mim, estúdio bom é que tem sofá. Que eu deito lá, fico mexendo no telefone, né? Então, se você esse eu não lembro de ter, não, eram cadeiras. Não, imagino. Se não te cansava, com certeza você já tinha passado ali na prova, né? E você absorvendo tudo aquilo ali, mas são lembranças maravilhosas. Sim, né? maravilhosas. E assim... E eu ia nas agendas com eles. Quando eu estava de férias no Rio, né? A gente sempre passava as férias no Rio. Eles me pegavam. Gente, eu fico impressionada, assim, porque ou eu era uma criança muito legal, ou eles me amavam muito, porque não faz sentido. Eles iam lá, recém-casados, me pegavam na casa da minha tia, me levavam para dormir com eles, me levavam para ir no cinema. Era seu primo, era como se fosse seu tio, assim, que ele era mais velho. Tipo, a gente fala que é tio, né? Sim. Porque a história é longa.
Mas a minha avó morreu quando a minha mãe tinha 3 anos. E a minha tia, que é irmã da minha mãe por parte de pai e mãe, tinha 22 anos, tem 22 anos de diferença da minha mãe. Olha só. Falei certo, né? E aí ela criou a minha mãe. Ela trouxe a minha mãe para ficar na casa com ela, entendeu? Então ela criou a minha mãe quando a minha mãe tinha 3 anos. 2 anos depois, quando a minha mãe tinha 5 anos, ela teve o Emerson. Minha tia teve o Emerson. Sim. Então, eles cresceram como irmãos. Eles não cresceram como tia e sobrinho, né? Não... Nesse momento, que você era criança, essa relação dele como se fosse seu tio, você começa a ir em algumas agendas com a Fernanda Brum, com o Emerson. Tem alguma coisa que te marcou muito? Você lembra de um dia que você fala assim, gente, o que ela está fazendo, eu quero fazer um dia. Também teve alguma coisa que te inspirou nessas viagens? Eu sempre pensei nisso. Sempre pensei nisso. Eu lembro de ver e eu ficava assim, não, eu vou cantar. E toda vez que ela ia na igreja do meu pai, em Juiz de Fora, para cantar, ela me chamava para cantar uma música. E eu cantava. Já estava te iniciando ali na carreira, sem imaginar. Eles me empurraram bem, assim, sabe? Eles me colocaram para trabalhar, digamos assim. E eu acho que eles viram realmente antes de eu ver alguma coisa. Eles já viam.